6 medos que podem estar te paralisando, amiga, de julgamentos. A gente não precisa de ter medo de julgamentos, porque ele vai acontecer se a gente for relevante, se a gente for relevante, se a gente alcançar o que a gente deseja. Então, elimina esse tipo de medo da sua mente, sabe? Julgar você, querendo ou não, então, faça por você e sempre por você, sem ficar pensando o que os outros estão pensando, de julgamento alheio, porque isso nada mais é do que, às vezes, a gente fica querendo aprovação, mas a gente não precisa de aprovação dos outros. A gente precisa da aprovação só de nós mesmos e de Deus. O resto a gente deixa e faz por a gente, todos os dias, né? Amiga, de errar. Qual o problema de errar? Às vezes a gente fica com esses pensamentos assim, ai, se eu errar, o que eu vou pensar, o que eu vou achar? Amiga, elimina esse tipo de pensamento da sua mente. Ou então, às vezes, a gente fica com medo de errar porque a gente fica querendo ser perfeita. A gente não precisa de ser perfeito o tempo inteiro, sabe? Se acolha todos os dias, sabe? Às vezes a gente se angustia tanto com medos e inseguranças que são irreais da nossa mente, que isso vai paralisando a gente, vai fazendo a gente se sentir pra baixo, se sentir triste, se sentir angustiada. A gente não vai vivendo, a gente para de viver e só sobrevive em função dos outros. Não faça isso com você, amiga. Outro medo que até a minha mãe tinha é falar o que pensa. Amiga, você pode falar o que você pensa para as pessoas. Não precisa ser de uma maneira assim estúpida, porque às vezes a gente não fala o que pensa. E isso vai fazendo com que a gente fique assim, parecendo até sufocado, porque a gente volta para casa. Às vezes a pessoa fala alguma fala ruim pra gente. A gente não fala o que pensa daquilo, a gente aceita aquilo como se fosse verdade. Isso vai fazendo mal pra gente, vai trazendo angústia, vai trazendo insegurança. Amiga, então fala o que você pensa, fala. Não tem problema falar, sabe? A gente tá na vida pra gente viver e não só sobreviver. Então para de ficar guardando agonia pra você e fala o que você pensa. Não precisa ser de uma maneira estúpida, igual eu falei. Pode ser de uma maneira assim mais tranquila, mas fale. Não fique guardando as agonias pra você. Se a pessoa não gostar, o problema está com a pessoa e não com você. Porque você não pode ficar carregando angústia e agonia por causa dos outros, tá? Fale o que você pensa sem ficar se angustiando. Outro medo do fracasso, amiga. Quantas pessoas que às vezes fracassam várias e várias e várias vezes até alcançar o que deseja. A gente não pode ter medo do fracasso. O fracasso vai acontecer até a gente vencer. Todo vencedor primeiro fracassou milhares de vezes, então não tenha medo de fracassar, sabe? O fracasso nada mais é do que uma nova oportunidade para você tentar ainda mais e melhor. Outro medo, esse medo, amiga, eu tinha muito, era o medo de ser diferente. Qual o problema da gente ser diferente? Por que às vezes a gente fica com esse pensamento? Por que eu tenho que ser diferente? Por quê? Qual o problema de ser diferente? Ser diferente é maravilhoso, amiga. Cada pessoa tem um DNA diferente, cada pessoa é diferente. Está tudo bem ser diferente, sabe? É você. A gente tá aqui pra viver e não só sobreviver. Como eu sempre falo comigo mesmo, pra mim não ficar me angustiando. Então, seja diferente sim, qual o problema? A gente tá aqui pra viver a nossa vida na plenitude, fluindo em todas as áreas. Então, seja diferente sem se importar com a opinião alheia. E o último que eu tinha muito também, que era o medo de não agradar. A gente nunca vai agradar todo mundo, amiga. Está tudo bem. Não fique carregando esse peso que não é seu, sabe? De ficar achando assim, nossa, mas essa pessoa não gostou de mim, eu vou fazer de tudo pra ela gostar de mim. Não, qual o problema? Nem Jesus agradou a todo mundo, quanto mais nós. A gente também não gosta de todo mundo e está tudo bem. Não fique carregando angústia e agonia pra querer agradar os outros. A gente não precisa disso. A gente precisa agradar somente as pessoas verdadeiras. O resto a gente deixa pra lá e vive a vida em paz e tranquila. É isso, meus amores. Se cuidem.